A graça e a paz de Jesus esteja com cada um que acessa esse material. Já estamos aqui ao vivo, as pessoas estão entrando e nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso estudo de Efésios, essa carta de Paulo aos Efésios. Estamos aguardando já a entrada do Adriano para juntos comentarmos acerca daquilo que temos recebido do Pai sobre esta carta. Escrita 2000 anos atrás, mas tão presente hoje, né? Tão atual, porque ela fala de mudança de mentalidade, de mudança de entendimento, e fala, como a gente comentou na última live, fala da ortodoxia nos 3 primeiros capítulos, e nos 3 últimos fala da ortopraxia, que é como nós vamos reagir a tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em nós, toda a provisão que Ele nos deu. Então é assim, para a gente caminhar, primeiro nós somos provisionados, nós somos cheios, nós somos preparados. A gente vê isso na criação também. Deus criou todas as coisas no céu, na terra, povoou, plantou um jardim, o preparou, e aí, depois que estava tudo preparado, Deus criou o homem, Adão, e depois a Eva, no 6º dia. Aí, no 7º dia, eles acordaram, né, com todo aquele pique, aquela vontade de trabalhar, mas aí Deus vem e fala para eles, não, hoje é descanso. Então, além de toda a preparação do ambiente, toda a provisão que eles tinham lá no jardim, além disso, quando eles amanheceram o 7º dia, era descanso. Então, mesmo com toda essa preparação, o trabalho começa com descanso, com a confiança de que as promessas de Deus, elas são suficientes, elas são toda a riqueza que a gente necessita para executar nosso trabalho. Adriano ainda não entrou. Não sei que houve. Vamos começar a leitura já. Ele deve daqui a pouco entrar. Hoje é a live 15. Hoje é 19 de agosto de 2020. Um oi especial a todos que estão aqui. A Ana, Vládia, Ellen. Oi para vocês. Então vamos ler. Vamos ler e já o Adriano deve entrar. Estamos refletindo sobre a oração. A primeira oração aqui que Paulo ele dirige a Deus, ele ora motivado por uma riqueza dos Efésios. Ele diz que, ouvindo a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos, então ele ora. Isso é que motiva. Nós vimos esses aspectos na última live. Adriano já está entrando aqui. Vamos fazer transmissão. Adriano já entrando. Não sei se ele está tendo algum problema. Agora sim. Legal. Boa tarde, Adriana Paz. Tudo bom por aí? Boa tarde, a paz, tudo certo. Eu, na verdade, não aparecia você aqui ao vivo. Eu fiquei olhando, por que que não aparece? Eu acho que o Instagram demorou um pouquinho para mostrar, daí quando apareceu eu entrei. Mas entrei um pouquinho atrasado, como tá todo mundo, daí Legal, tudo bem. Friozinho aqui, chuva, frio. é igual aqui. Então, beleza. Então, é,
a gente não iniciou ainda a leitura, estava comentando com o pessoal como Deus faz as coisas, né? Ele preparou toda a criação, todo o ambiente. No sexto dia, colocou o homem, Adão e Eva. Aí eles já tinham toda a provisão e acordaram no sétimo dia com aquela vontade, né? Trabalhar, o trabalho que Deus tinha dado para eles, nomear os animais, cuidar do jardim. Sétimo dia, mas aí Deus vem e fala, não, hoje é dia de descanso. Então, além de ter toda a provisão, quando eles iam trabalhar, o primeiro ato era descansar. E assim nós vimos aqui também, né? Nós fomos abençoados com todas as bênçãos, e aí Deus está ainda mostrando toda a provisão que Ele preparou para nós, do capítulo 1 até o capítulo 3, toda a provisão que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus fez em Cristo, em nós. E aí, nós estamos já na oração do Paulo, né? Que é iniciar com uma saudação e aí a gente lê. Ok. É interessante isso que você falou, porque assim, no nosso conceito, nós trabalhamos e então descansamos. O conceito de Deus está em descansar e depois trabalhar. O inverso. Na verdade, esse descansar não é um relaxamento, né? Na verdade, nele, estar nele, descansar nele, para depois fazer algo. E eu acho que esse é o princípio que nos ensina. Na verdade, assim, todos nós precisávamos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer obra, aprender a descansar. Quando estamos descansados em Cristo, então podemos desempenhar algo, não ao contrário, né? É interessante essa ordem de valores que você comentou aí, né? E aí você também trouxe aqui do capítulo 1 ao capítulo 3, é Deus mostrando tudo o que ele fez por nós, para que a gente aprenda a entrar nesse descanso. A partir daí, nós vamos ver a nossa obra nele. Isso mesmo. Um oi para Haná, para Marlene, aí acessando. Que vocês sejam abençoados. Também o Leandro entrando aí. Muito bem-vindos, irmãos. Então nós vamos ler a oração. Diz assim, ó: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando, Efésios 1, versículo 16. Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós vimos esse aspecto da iluminação do nosso entendimento, Adriano, na live passada, nessas duas questões. Em nos vermos em Deus, com aquilo que Ele nos deu, a vocação, a especificidade, aquilo que Ele nos deu de dons e talentos para fazer, e também nós olharmos os nossos irmãos, aqui dito santos, nós enxergarmos as riquezas da glória nos outros, né? Então, a iluminação dos olhos do nosso entendimento vai nos propiciar nos vermos como Deus nos vê, nos vermos nele. Esse é o nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro ser é em Cristo. Então, é a esperança da nossa vocação. E depois as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, ver os nossos irmãos, os santos, de acordo com o prisma, com a ótica que Deus vê. E isso sempre trazendo para hoje, né? A gente não deve jogar essa expectativa para amanhã, daqui anos. Não. É hoje. Olhe diferente para você mesmo, olhe diferente para os santos, para os irmãos, enxergando as riquezas de Cristo que tem em você e que tem nos teus irmãos. Então, esses dois aspectos a gente comentou.
Se você não ouviu o estudo anterior, lá é o Iluminados, a live passada. E hoje a gente vai ler aqui, ó, sobre a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Então, esse terceiro aspecto da iluminação da nossa mente, do nosso entendimento, tem palavras que, versões que dizem coração. Então, o coração, só relembrando, no Novo Testamento é mente, vontade, emoção e a consciência, que faz parte do espírito, né? Então, esses 4 itens compõem o coração. Então, esse coração tem olhos. São os olhos da mente, da vontade, da emoção e da consciência. Então, essa obra de Deus também vai nos mostrar essa grandeza do poder de Deus sobre nós, sobre excelente grandeza. Existe um poder que está sobre nós, um poder que é o mesmo que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. O mesmo poder que estava sobre ele está sobre nós. E aí, qual é a situação que Paulo coloca? Exerceu ele em Cristo quando ele estava operando milagres, quando ele estava curando, quando ele estava fazendo maravilhas? Também. Mas o aspecto maior que mostra todo o poder, e aí a gente pode ver um aspecto do poder da ressurreição, né? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, o primeiro aspecto aqui, desse poder que está sobre nós, é o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Ou seja, é um poder que opera na base da ressurreição. E aí a gente pode discorrer alguns aspectos sobre essa questão, Adriano. Exatamente. E é impressionante isso, né? Porque, imagine, não há poder maior do que o de ressurreição, né? Não há. E aí, e aí, quando o Paulo estava mencionando e orando sobre iluminar os nossos olhos, para vermos qual é a sobreexcelência. Então, ele não é apenas excelente, é a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, né? Então, parece que quando nós não temos os nossos olhos iluminados, parece que estamos à mercê das situações, ou parece que estamos à mercê de acasos, de situações de será que vou ter sorte hoje? Nós não sabemos que não existe isso, né? Na verdade, nós não conseguimos ver este poder, a sobreexcelência, grandeza desse poder sobre nós, os que cremos. E esse poder é um poder que nos tira da morte e nos leva à vida. Sempre. Sempre. É um poder, como você mencionou, é um poder de ressurreição. Então, nesse poder de ressurreição, é possível, em todo tempo, em todo momento, viver esse poder de ressurreição. Viver esse poder nos levando à vida, né? Existem muitas situações que querem nos trazer à morte, mas a sobreexcelência desse poder está sobre nós para nos tirar da morte e nos conduzir à vida. Exatamente. Nos tirar da morte e nos conduzir à vida. E para isso, primeiro, deve existir uma impossibilidade, né?
E Deus gosta de atuar quando a coisa já está. O Lázaro já morreu faz 4 dias. Ou o barco está lá no mar, no meio da tempestade, está a ponto de afundar. Ou o vale de ossos secos está lá, só os ossos, há muito tempo, e não tem nenhuma possibilidade. Ou quando o povo de Israel saiu do Egito, né? E caminhou até o mar ali. Então, e o exército do faraó atrás, na frente o mar, é aquele povo, aquela multidão toda, milhões de pessoas, de um lado montanha, do outro lado montanha. Quer dizer, é uma situação de impossibilidade, né? De morte. Ou um exército de apenas 300 contra um exército de milhares de guerreiros 20.000. armados, preparados, 20 mil armados, preparados. Não, só 300 dá. Então, ou no caso aqui de Jesus, né, morreu, sepultado, aquela pedra lá colocada, e os discípulos não discerniam muito bem esse poder. Eles tinham ouvido, Jesus vai ressuscitar, ele vai de novo estar entre nós, mas as mentes deles estavam embotadas, eles não entendiam completamente essa palavra. Então, essa ação de Deus, a sobreexcelente grandeza do seu poder, às vezes vai ser manifesta em nós quando não tem mais possibilidade, sabe? E não precisa ser uma circunstância, a gente pode se render na circunstância, na situação e reconhecer, ó Deus, eu não consigo, eu não posso por mim. E essa é a nossa oração. Lá no Velho Testamento, Deus mostrou aquele candelabro com azeite, né? E daí o menino lá, esqueci o nome do profeta, perguntou o que é isso? Aí Deus falou, esse aqui é não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Joel, né, Adriano? Sim. Joel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, não é a possibilidade humana, é quando é impossível, quando está morto, quando já há 4 dias, já enterrado, já cheira mal, aí que Jesus vem e aí é que ele opera o poder da ressurreição. Então, isso é um chamamento para a gente. Paulo mesmo falou, quando sou fraco, então eu sou forte. Na nossa impossibilidade, Deus vem e atua, e a sobreexcelente grandeza do seu poder vai atuar do mesmo jeito que operou em Cristo. Isso que ele está falando. Essa operação da força do seu poder. Não é que Deus vai ajudar a força humana, sabe? A técnica, a garra, a disposição humana. Por exemplo, ao ministrar a palavra. Não basta uma eloquência, uma oratória, não. Se não existir o mover do Espírito, essa força de ressurreição, não há vida, né? Não há edificação. Exatamente. Quando você citou lá os 300, né, contra um exército numeroso, acho que é 20.000 mesmo. Inclusive, quando eles estavam em 10.000, o Senhor falou assim, não, isso aí não. Vamos peneirar isso aí para que eles não pensem que a vitória veio de algo deles. Como se pela força humana eles vencessem a batalha. E a grande verdade, eu me lembro lá de Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino se manifesta, essa força se manifesta quando nós reconhecemos a nossa pobreza, a nossa necessidade. Quando eu falo reconhecemos a nossa pobreza, não é que somos pobres, temos uma riqueza em nós, mas a força humana do barro, ela sim é muito limitada. E o que Deus quer fazer é nos levar a isso, né? E aí você citou várias impossibilidades que Deus levou. Deus levou o povo para uma encruzilhada onde havia montanha de ambos os lados,
uma praia, um mar na frente e um exército vindo atrás. Ou seja, se Deus não abriu o mar, adeus, né? É, e Deus levou várias situações, em várias situações, ele leva o homem a reconhecer a sua impossibilidade, para que a glória seja dele e só dele, né? E aí, sim, quando temos os nossos olhos iluminados, vamos sempre reconhecer a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, que operou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Então é aquela força que te tira da morte e te leva à vida. É aquela força que te tira de uma situação de alma que não está experimentando Cristo e não necessariamente muda a situação, mas muda a sua maneira de ver, te dá clareza para que você experimente a vida dentro daquela situação. E aí sim o Senhor pode mudar e ele muda as situações. Mas antes, ele fala assim, ó, pega o barquinho, atravessa o mar aí. Sabe, ele sabia que haveria uma tempestade vindo. Eu acredito que o Senhor conhecia. E, na verdade, se não conhecesse, tudo bem, tudo estava dentro de acordo com a vontade dele. Algumas coisas a gente pensa que acontecem conosco e que é como se tivesse escapado de Deus. Ah, isso escapou de Deus. Poxa vida, olha o que aconteceu. Não, queridos, tudo, absolutamente tudo está dentro daquilo que ele já preparou de antemão. E nós vamos ver isso no capítulo 2, né? Antemão para que andássemos nela, né? E aí, mas para quê? Para sempre manifestar em nós o seu poder. Deus levou Paulo a uma situação de naufrágios, de picadas de serpente, de várias situações para revelar que Ele é poderoso para nos guardar. Então, tenha sempre isso. Seja pobre em espírito, reconhecendo que Ele, o nosso Senhor, sim, é aquele que pode realizar em nós através deste poder. E esse poder, queridos, está sobre nós, sobre todos nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Muito bom. Esse mesmo poder que operou nele opera em nós. E nós aí precisamos entender, né, como é que Jesus Cristo agiu. Imagine Jesus Cristo lá, a palavra de Deus. Antes ele não tinha esse nome, né? Era o Logos, todo-poderoso, assentado à destra de Deus. E aí ele se submete a se encarnar, a virar uma sementinha e experimentar a natureza humana, né? E aí Paulo diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou. Então, esse sentimento de não usar o seu poder, não usar a sua condição de se apegar a uma posição. Isso que Jesus nos ensina. Ele deixou essa condição de lado e desceu. E foi homem verdadeiro mesmo. Experimentou ali todas as coisas que os homens experimentam. Ele foi tentado, diz Hebreus, tentado em todas as coisas. Então ele experimentou a natureza humana de forma semelhante a nós. Mas ele venceu. Em tudo ele foi aprovado. Mas ele deixou esse sentimento e essa condição de ser Deus. E aí, caminhando para a cruz também, ele falou para Pedro assim, ó Pedro, você não sabia? Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele me daria 12 legiões de anjos para me proteger aqui. E aí eu não iria, mas esse é o propósito, o sentimento que ele veio, esse movimento que Jesus Cristo fez, foi de não só
estar em forma humana, ser servo. Não só ser servo, mas sofrer a morte, a pior morte daquela época, né? A crucificação, morte de cruz. E aí morrer. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente a dou. Quando ele viu que na cruz ele tinha cumprido todas as coisas, ele disse: está consumado, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, é esse movimento, esse mesmo sentimento que houve em Cristo, nós precisamos também ter, ser imitador dele, para que esse poder de ressurreição atue. Se a gente ficar apegado à nossa posição, àquilo que a gente tem, aos nossos direitos, aí o poder não flui, né? A coisa não acontece, Deus não exerce essa operação da força do seu poder. Esse poder atua exatamente nessa condição. E aí, fala aqui o resultado, né? Aí, Deus pôs ele à sua direita nos céus, numa posição até mais exaltado que antes, porque agora ele tem, além da divindade, ele tem também a humanidade. E aí diz que ele está acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E toda essa trajetória que você citou da vida de Jesus, da sua postura, da sua posição, permitindo e entregando a sua vida, mas antes obedecendo ao Pai em tudo e até sendo elevado acima de todo principado e poder e potestade, domínio e nome que se nomeia, não só nesse século, mas também nos vindouros, né? E sujeitando todas as coisas. Então, toda esta trajetória, meus queridos irmãos, é a nossa. Uhum. É a nossa trajetória. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Então, se você quer conhecer qual é o seu destino, é a cruz. Mas não fica na cruz. É além da cruz. É um poder que é exercido na igreja, ressuscitando a igreja dentre os mortos e elevando a igreja a uma posição que é Cristo. Lógico, nós não somos e não receberemos glória, nem exaltação, nem louvor, e isso é o nome de Jesus. Mas a questão é que nós precisamos estar dispostos e entendendo qual é a nossa trajetória. Então, isso é interessante. Mas nós não, se nós tivermos os olhos do nosso entendimento abertos, né, nossos olhos abertos, nós vamos entender essas três coisas. Somente recapitulando, né? Essas três coisas. Qual a esperança da nossa vocação, né? Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a força do poder, da força do seu poder, que opera em nós. Então essas três situações vêm de iluminados os olhos do nosso entendimento. Agora, é lógico, esse poder, irmãos, ele não existe em nós para nos livrar da morte. Isso que é algo importante que vocês entendam, que a gente entenda. Não foi livrando Jesus da morte que ele exerceu esse poder. Foi permitindo a sua morte para manifestar através da ressurreição. Então ele nos livra, assim, não das circunstâncias, mas ele nos livra de uma vida sem a vida dele, sem o poder da ressurreição. As circunstâncias, meus irmãos, todos nós vamos ter que passar muitas delas, né? Sendo elas boas, sendo elas ruins, sendo elas, complicadas ou fáceis, todas elas nós vamos estar caminhando. Mas o que nos garante é que a vida de ressurreição vai estar nos acompanhando durante todo o tempo. Quero dar aqui um testemunho de um irmão que me impressiona realmente,
Assim, eu gosto muito dele. Tem a sua esposa acamada durante muito tempo, o nosso irmão José Armindo, e eu conheço, né? E eu vejo muito Cristo nele. Vejo demais o nosso Senhor nele. E isso, para mim, é muita alegria, porque todos os dias ele escreve, ele manifesta a alegria do Senhor, a força do Senhor na sua vida. Ele está com a sua esposa acamada já faz uns 3 anos, né? Dois ou É por três aí. anos, ó. 2 ou 3 anos. E aí a esposa está em um estado quase que vegetativo. E, na verdade, eu vejo nos escritos dele ele manifestando o seu amor. Eu visitei 2 vezes, isso acontece de verdade. Então, eu vejo a força, eu vejo a grandeza, a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós. Porque não é sobre mim, é sobre nós, né? É uma outra coisa. Não é sobre a pessoa, a mim, a minha pessoa. Não, é sobre nós, sobre todos nós os que cremos. E aí a gente consegue visualizar essas coisas. Exatamente. Então, nós estamos aqui tendo os nossos olhos iluminados para entender esses três aspectos. E hoje nós vimos esse aspecto da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Tem muito mais coisa, né? Sobre nós, os que cremos. Cremos. É. Então, precisamos também crer, né? Crer. A nossa parte nisso tudo é crer. Mas, embora seja a nossa parte, a fé é um dom de Deus. Então, a gente, até nisso, no que tange a nós, a nossa parte, né, no crer, nós cremos porque Ele nos deu a fé. Então, nós devolvemos. Tudo vem dele, é por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É por isso que ele exerce esse poder. Quando cremos, ele já deu a fé, e aí essa força opera. E aqui um jogo, né, de palavras superlativo, poderoso, segundo a operação da força do seu poder. Mas nós vimos, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Cristo já estava morto, não tinha condição humana. Nunca ninguém tinha ressuscitado. Claro, a gente sabe de ressurreições que aconteceram no Velho Testamento, até no Novo Testamento, Lázaro, né? Mas essas pessoas ressuscitaram para de novo morrer. E eles ressuscitaram no mesmo corpo, né? Agora Jesus Cristo ressuscitou num corpo glorificado, um corpo transformado. Mas mesmo assim tinha as marcas, né? Ele falou, mas isso é outro aspecto. Ele falou para o Tomé, toca aqui nas minhas marcas, veja que sou eu mesmo. Ele ainda tinha as características humanas, né? Continuou humano. Mas o nosso tempo, Adriano, já vai avançando aqui para o final. Como passa rápido, né? Então eu já vou aqui me despedir dos irmãos, comentando o seguinte: se você tem sido abençoado, edificado, compartilhe esse estudo com outros, mande aí através do Insta, também no YouTube, dê o joinha, né? E compartilhe com outros irmãos. Nossa intenção é alcançar os irmãos e promover a edificação do corpo. Talvez sexta-feira nós já caminhamos para o final, né? No final do capítulo 1, sexta-feira, 17 horas. Então, um grande abraço para todos. Adriano, pode usar a palavra aí para caminhar para o final. Amém. Abertos os nossos olhos para ver essa grandeza nos irmãos, para ver a riqueza nos irmãos e para ver a eficiência, a esperança da nossa vocação. Olhos do nosso entendimento, ou olhos do coração, né? E na sexta-feira, provavelmente, vamos comentar um pouquinho mais sobre essa posição que Cristo alcançou, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esta posição de Cristo, ele alcançou devido à sua posição em relação ao Pai.
em vida. E isso é tremendo, certo? Deus os abençoe grandemente. É um prazer estar com os irmãos. Lembre-se, nós temos todas as lives estão sendo gravadas no YouTube. Você pode acessar lá. Alguns irmãos escreveram. Acho que nem não sei quem escreveu aqui. Poxa vida, já acabou. Irmão Acho que é o Leandro. Leandro. É. Isso. Nós temos de ter as lives entre 35 e 40 minutos, né? Então, só como mania, né? Resumindo o que nós vimos hoje, eu queria só resumir isso com bastante clareza. Meus irmãos, o poder que exerce sobre nós a igreja, sobre todos nós os que cremos, é um poder de ressurreição. Sendo um poder de ressurreição, é o poder que te tira da morte e te faz experimentar vida em toda e qualquer circunstância. É o poder que exerceu em Cristo, o tirando da morte e ressuscitando e trazendo-o para a vida. Esse poder está sobre nós. Sexta-feira, Deus os abençoe grandemente, Deus, assim, manifeste sobre nós isso e abra os nossos olhos para experimentarmos isso verdadeiramente entre nós, entre todos os irmãos, né? E sexta-feira estaremos juntos. Como o Alexandre disse, compartilhe. Temos os canais no YouTube, no Face, no Insta. Compartilhe para que outras pessoas também ouçam a palavra e também sejam edificados, né? Nossa intenção, lógico, não é ser famoso, ganhar dinheiro, nada disso, meus irmãos. Desculpa até falar sobre isso. Nossa intenção é que os irmãos sejam edificados e sejam edificados em Cristo Jesus. Sexta-feira estaremos juntos. Até mais, gente.